Muy buenas Muito tardes. boa tarde. Un saludo al misionero Miguel Uma Bermúdez saudação ao Marín y missionário a Miguel todos Bermúdez los Marim, a todos ministros os y ministros hermanos e irmãos en los nos diferentes diversos países. países. Hoy, Hoje, 1 de marzo 1º de de março este año deste ano de 2023, 2023, es realmente una realmente é bendición, un uma privilegio bênção, um poder privilégio poder saludarles a saudar todos a todos y vocês e también a los também que aqueles que estão están reunidos reunidos en el día de no hoy dia de en los hoje nos diferentes diversos países países que desde que ayer desde ontem están reunidos estão en reunidos estos nestes días en donde dias grandes onde cosas grandes coisas ocurrieron en aconteceram el programa no divino, programa divino, tanto en el cielo tanto no céu como en la como tierra. na terra. Y E eu estuve estive platicando hace conversando faz uns unos minutos atrás de lo que es la do adopción que é a adoção de los hijos de dos Dios filhos de Deus y e lo que es o entrar que é en esa entrar desesperación. nesse desespero, em Y en la desesperação. plática E na que conversa tuve que eu tive ahí con uno de los aí com hermanos, dos irmãos, lo grabamos, nós esa gravamos partecita essa fueron unos 5 partezinha, foram uns minutos, 5 minutos, nós pero no gravamos, había una mas não introducción ni tinha nada, uma sino que introdução fue nem coisa alguma, de modo que algo foi que uma Dios nos coisa dio que Deus allí nos deu aí, de repente, y e deseaba poder desejava então compartirlo con ustedes. compartilhá-la com vocês. Y como no E como eu tenía não tinha un comienzo y um un final, começo, fue uma algo introdução, nem uma conclusão, que se grabó foi uma y coisa luego que se gravou, ya e cuando então quando já vimos el o contenido de lo que se habló y conteúdo que quedó disso que grabado, se pues falou e que ficou vimos que era gravado, vimos conveniente que que los era hermanos también conveniente que também escucharan os irmãos escutassem isso y e fuera de bendición fosse para de bênção todos. para todos. Y por eso estoy E é haciendo por esta isso que eu estou pequeña fazendo essa introducción pequena introdução de esas dessas palabritas palavras que que se gravaram-se hace unas já horas faz algumas atrás horas atrás, y quería e eu tener queria ter uma uma parte parte aqui de dessas introdução palavritas que se hablaram, introdutória dessas palavras que foram que faladas, já que hoje dia também é muy um dia muito para especial nosotros. hoje para nós. Por lo tanto, Portanto, vamos para as Sagradas Escrituras, no capítulo 16 de Mateus, no versículo 1, e assim ter uma base, um fundamento aqui da Escritura, escritural, onde nos fala: os fariseus e os saduceus vieram para tentá-lo e lhe pediram que lhe mostrasse sinal no céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando anoitece, dizeis, bom tempo, porque o céu está rubro, avermelhado. Vejam, primeiro, aí nos mostra a Escritura, em primeiro lugar, que foram até onde Jesus estava para tentá-lo. Nem sequer eles queriam conhecer a respeito de Deus, nem daquilo que Deus estava fazendo, senão que eles tinham no seu coração, ou seja, tinham a Deus aí em carne, que discernia os pensamentos e as intenções do coração dos saduceus e dos fariseus, e estava ali o discernidor, aquele que discerne os pensamentos, e ele já sabia de antemão para que eles tinham vindo até ele, para tentá-lo. Ou seja, que quando a palavra está feita carne no meio da raça humana, tudo fica exposto, a descoberto, à luz. Tudo fica conhecido e tudo fica gravado nesse livro das memórias, onde fica registrado nele tudo. E assim ninguém pode dizer: é que eu não falei nada, eu não fiz coisa alguma. Mas vejam que até mesmo as intenções do coração também ficam gravadas aí. E por causa disso, cada um prestará contas
por causa disso. Agora, ele sendo a palavra, sendo o verbo, ali no meio do povo hebreu, ele sabia para que é que eles tinham vindo até Jesus. Diz que para tentá-lo. Continua dizendo, mas ele respondendo lhes disse, quando anoitece, dizeis, bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está rubrado, meio sombrio. Hipócritas, sabeis discernir o aspecto do céu, mas os sinais dos tempos não podeis discernir. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas sinal não lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, foi-se embora, retirou-se, vejam. Ele foi embora. No meio dessa gente hipócrita, do meio deles, e também conhecendo as intenções que eles tinham. Não pode estar ou ficar, Deus não pode ficar a sua palavra no meio de pessoas incrédulas, e tampouco se mostraria sinais para eles, porque a intenção sempre é outra. A intenção daqueles que vão para tentar a Deus. E o tentar a Deus é uma coisa, é algo hipócrita, de hipocrisia. Agora, os sinais nos céus sempre estão mostrando tudo aquilo que Deus estaria fazendo na terra e tudo o que Deus estaria cumprindo no meio do seu povo, e isso é o cumprimento daquilo que Deus estaria cumprindo com a vinda do seu mensageiro em cada era e em cada dispensação no meio desse povo. E o povo estaria recebendo o cumprimento das Escrituras que falavam desse tempo, tal como foi ou aconteceu no tempo da primeira vinda do Senhor. Todos aqueles que falaram da vinda do Senhor na sua primeira vinda, que falaram que apareceria no meio do povo hebreu o cumprimento da vinda do Messias, e apareceu em Jesus de Nazaré, tornou-se, ou essa palavra já se tornou vivificada no meio do povo, tornou-se a realidade daquilo que os santos profetas de Deus falaram do Antigo Testamento no que diz respeito à vinda do Senhor, à vinda do Messias, no meio do povo hebreu. Mas muitos não puderam ver e entender aquilo que os profetas falaram, e também não entenderam esse sinal no céu, que foi a estrela de Belém. Agora, prestem atenção, o que ele nos escreve aqui em um estudo do qual faz referência aos sinais. Ele escreve: a pessoa que está esperando a vinda do Senhor tem que ver e entender os sinais dos tempos sendo feitos uma realidade. Ou seja, que não é apenas ver o sinal no céu, por exemplo, ver a estrela de Belém lá. Não é apenas vê-la, senão que é entendê-la. Ou seja, vê-la e entendê-la. Ou seja, vê-la e depois entender isso que foi mostrado no céu. E vê-lo e entendê-lo
feito uma realidade, esse sinal feito uma realidade na terra, vê-lo e entendê-lo. E assim aconteceu na primeira vinda do Senhor, aconteceu assim. Agora, todos esses sinais no céu que aconteceram, e isso agora, o qual agora neste tempo do fim, um dos sinais, como falamos em alguns estudos anteriores ou antes, que os sinais no céu, ele coloca que são os satélites, os OVNIs, aviões, foguetes e etc. Na página 14 da mensagem, o sinal do tempo, ou o sinal do tempo do fim, do último tempo. Agora vejam, como tudo isso são sinais que vemos nos céus, sinais que nos mostram o que estará acontecendo na terra e as coisas que estarão acontecendo antes de começar a grande tribulação. Olhem, na mensagem que acabamos de ler, estas porções da página 14 destes escritos que ele fez ali, sinais nos céus, os satélites, os OVNIs, os aviões, foguetes, etc. Nós lemos isso nesse dia, nessa página 14 e na página 15, e estivemos vendo nesses dias também a respeito do Cabo Canaveral, que foi lançado esse satélite do Cabo Canaveral nesses dias. Vimos isso aqui em Porto Rico, em muitos lugares também se viu-se isso, e vejam como tudo isso são sinais que os profetas de Deus, como o reverendo William Branham nos falou, que iam estar acontecendo esses sinais neste tempo do fim, neste último tempo, e cada vez tornam-se mais comuns todos esses avistamentos, tal qual como os OVNIs, e tudo isso são sinais que nos mostram que está a ponto de se cumprir tudo o que Deus prometeu quando vissem todos esses sinais no céu. Algo estaria por se cumprir neste planeta Terra, e isso, o qual, se enumerarmos os mais grandiosos eventos que estariam acontecendo, é a ressurreição e a transformação de nossos corpos. Agora, olhem, aqui na página 18 desta mensagem diz: escutem, amigos, este é o irmão Branham. Escutem, amigos, agora mesmo, quando estivemos tomando um tempo para passá-lo com nosso Deus e dar todo o nosso tempo a Hollywood, de todo tipo de necessidades, de bobagens que vimos na igreja, desnudamos as mulheres e lançamos para fora o espírito da igreja. Agora, ele vem falando quando pegaram os utensílios do templo, usaram as copas, as vasilhas, os utensílios ali para o vinho. Nesse tempo, que usaram tudo isso para, diz, os vasos do templo, lá de Jerusalém, os usaram para tomar vinho e todo esse tipo de coisas. E tudo o que aconteceu lá, nesse tempo, e ele vem falando tudo isso, mas para não ler toda essa parte, ou isso, e aí ele continua, o irmão Branham continua aí, onde ele une isso com aquilo que os Estados Unidos da América esteve fazendo. Diz, colocamos as mulheres nuas, jogamos para fora o espírito da igreja, e no meio de tudo isso, Rússia esteve se preparando os satélites, e a escritura está na parede. Ou seja, tudo aquilo foi no tempo de Daniel, ou tudo isso foi no tempo de Daniel. As nações estão revoltosas. Uma hora depois, os soldados chegaram aí e apoderaram-se das suas cidades, das suas casas, e mataram o seu rei. O que tinha acontecido? Vê? Aí ele está unindo essas duas, essa parte da escritura de Daniel, e também entrelaçando-a, unindo-a com os Estados Unidos.
que aconteceu, o que tinha acontecido, tal como nesta hora, se um satélite desses ficar parado sobre o estado, o que o Pentágono faria, que está todo comovido com isso, confuso, o que faria? Vocês escutam as notícias e os jornais, eles não sabem o que falar dessas coisas. Nesta noite, a Rússia está pegando fotos de tudo, desde um satélite, eles não sabem o que fazer a respeito disso. Está tudo confuso. Olhem, preste atenção, se estivessem mais tempo com Deus do que com as coisas podres que eles estão fazendo, não estaríamos desse jeito, mas vocês veem o que aconteceu, o que tem acontecido. Escutem-me. Para esta hora, amanhã pela noite, certamente não haverá nada que o possa deter. Desembarco atrás de desembarco. Teria aviões após aviões carregados de soldados russos que chegariam aqui, pegariam as mulheres e as violariam nas ruas, fariam o que eles quisessem. Virão e, se lhes agradar a sua casa, o jogam para fora daí. Isso é tudo. O que você faria? São homens ímpios e bárbaros que não sabem nada a respeito de Deus e muito menos lhes importa isso. Vocês se perguntarão, Deus faz isso? De acordo com a sua Bíblia, é assim. Ele tem um látigo de castigo, um açoite de castigo quando o seu povo não obedece. E é assim. Também é assim com o programa divino, no que diz respeito à Igreja do Senhor e aos grupos onde estará sendo impactado, causará impacto também no mundo, os perdidos e as fátuas, porque já a igreja noiva já está sendo impactada por esta terceira etapa. Porque para ela e por causa dela que ele vem. Ele vem pela sua noiva. Quando os judeus o vejam, ele vir, ele dirá, este é quem nós estamos esperando. Diz, mas ele não vem por eles. Por que diz que ele não vem por eles? E eles são os eunucos, eles são aqueles que servirão a noiva no milênio. Porque eles têm que passar pela grande tribulação, e aí Deus lhes dará vestimentas brancas, roupas brancas para eles. Ou seja, não os leva para a ceia das bodas do Cordeiro. Eles têm que ficar. Portanto, a terceira etapa está impactando, causando impacto já, agora, na igreja noiva. Ou seja, se vamos desmiuçar mais o que significa essa oração que diz que será para a noiva, as fátuas e para os perdidos, podemos desmiuçar isso e dizer, a terceira etapa é para ti que me escutas. A terceira etapa é para a noiva. Isso é dizer, a terceira etapa é para você que me escuta, que clama, que deseja que ele leve você. Vê? É esse desespero que já a noiva está tendo esse desespero, que mesmo que ainda estamos nesses corpos terrestres e que estão passando por este tempo de preparação, mesmo com todas as lutas e as provações ou provas neste mundo gentil, dentro está um clamor por dentro. Por dentro está esse desespero por dentro, que neste campo, esfera espiritual, já está sendo escutado por Deus. Porque se não estivesse, esse clamor não existisse, não estivesse pelo povo para com Deus ou em direção a Deus, Deus não teria enviado neste tempo os trovões para dar a conhecer a fé de rápido. Se esse clamor não chegasse a Deus. Ou seja, que ao Deus enviar o cumprimento da terceira etapa, que é a revelação do mistério do sétimo selo, a revelação da segunda vinda do Senhor, do Filho do Homem com seus anjos.
para Deus enviar e cumprir o que foi mostrado para o reverendo William Branham na visão da carpa, onde ele disse que estaria sendo ensinada as copas, as pragas, as trombetas, ou seja, tudo isso estaria sendo pregado, ensinado, e também estaria falando, proclamando o dia de vingança do nosso Deus. Ou seja, que para cumprir isso, no meio da igreja, já tendo no meio dela essa grande carpa catedral, é porque tem que ter já um povo desesperado por ir embora por isso. E cada vez, a cada dia, cada vez esse povo se desespera mais. E passa um dia e se desespera mais. Vê? E já esse clamor já está chegando à presença de Deus, tal como chegou o clamor do povo hebreu aos ouvidos de Deus. Tenho ouvido o seu clamor e vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Vê? Existiu esse clamor, existiu esse desespero, e Deus escutou. E é assim. Neste tempo, neste terceiro êxodo, onde o povo está desesperado por ir embora, mas nesse desespero e no meio desse desespero, Deus adota o seu povo e cumpre tudo aquilo que falta por se cumprir nesta terra, estando nestes corpos, e depois acontece a ressurreição e depois a transformação, e nos vamos para a ceia das bodas do Cordeiro, iremos para a ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, que por quanto o povo escolhido de Deus, a noiva, esteve sendo impactada por essa terceira etapa, então Deus se comprometeu com a sua palavra de que lhe daria a fé de rapto. E tudo isso já está sendo cumprido no meio da igreja noiva, ou seja, que definimos essas palavras e as colocamos assim de uma forma mais simples e as colocamos como indivíduos, individualmente, em ti que me escutas. Deus está te dando aquilo que tu estás pedindo. Se tu pedes a adoção, então vais receber aquilo que estás pedindo, porque Deus prometeu isso. Portanto, estás pedindo conforme de acordo à palavra, de acordo às promessas que Ele disse que estaria cumprindo no meio da sua igreja em uma grande carpa catedral. Se ele disse que a fé de rapto a iria dar aí, pois então a fé de rapto tem que ser cumprida aqui. Não pode ser de uma outra forma, em outro lugar. Tem que ser, senão que tem que ser nessa grande carpa catedral. Ou seja, que não pode ser fora daquilo que Deus já prometeu. E esse desespero que entrou na igreja noiva, no escolhido, na Virgem Prudente, é porque já chegou o tempo de irmos para a casa de nosso Pai Celestial, para a ceia das bodas do Cordeiro. E esse tempo no qual isso acontecerá, já é o tempo onde o povo de Deus tem que estar preparado, tem que estar pronto. E antes de se chegar a esse tempo, temos que estar nessa etapa de preparação. Agora vejam que o Senhor tem um látigo de castigo, diz o irmão Branham, quando o seu povo não obedece, um açoite. Ou seja, lembre-se que Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de fogo consumidor. Ou seja, Deus também castiga, e Deus castiga quem Ele ama, ou seja, a correção. Neste tempo do fim, neste último tempo, é uma correção em amor, com amor, porque Ele nos ama e Ele deseja que cada um de nós esteja alinhado, sem sair do passo ou do compasso, para receber das suas bênçãos. Agora, aquele que não se alinhar
e não obedecer o programa divino e aquilo que Deus está fazendo neste tempo do fim, neste último tempo, eles já terão que prestar contas com Deus. A Virgem prudente, conosco, o que nos interessa é continuar nos preparando e continuar clamando por essa adoção. Ou seja, que isso já é algo, uma coisa íntima entre Deus e você, individual. Isso é uma coisa que Deus está preparando com o indivíduo, pessoalmente. Ou seja, que tudo aquilo que Deus está fazendo neste tempo é uma coisa muito privada entre Ele e você. E Ele está comprometido com a sua palavra para te dar aquilo que você está pedindo a Ele, porque estamos pedindo com base, com fundamento nas promessas. Agora continua dizendo, paramos aqui um pouquinho para falar sobre essas coisinhas que vão com esses 5 minutos que foram gravados, e aí vai se complementar algo. Olha, continua dizendo, se a Rússia fizesse tal coisa e dissesse, rindam-se agora, ou serão cinzas, o que o Pentágono faria? Teríamos que nos render. A única coisa lógica que se poderia fazer é se render. Eles estão lá em cima e não podemos fazê-los descer. Tem as suas armas apontando para nós, com 3 ou 4 das suas bombas, se com tudo é feito, consertado. O país está comovido, em confusão as nações, no ponto que elas não sabem o que fazer. Um grande escritor disse outro dia que entre a nossa sabedoria e a loucura, a total loucura, apenas há um fiozinho. Pesado foste na balança e foste achado faltoso. Essa é a escritura na parede aí de Daniel. Uma nação cristã e temos rock and roll e todas essas coisas ímpias que nós fazemos. Por onde seria pesado isso? Tem aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Aos tais, evita os tais. Eles eram muito religiosos e chamaram os seus obispos e cardeais, eram religiosos, diziam, somos religiosos, falavam assim, mas com o tipo de religião incorreta. Religião significa uma cobertura, e você poderia estar coberta com a Igreja Batista, Presbiteriana, Pentecostal, Metodista, mas não tem que ter. Mas o que tem que ter é estar coberto com o sangue do Senhor Jesus. Esse é o preço original. Esses sinais seguirão os que creem. Cristo está aqui. Faz como 2 anos eu tive o privilégio de visitar a Índia. Prestem atenção e vejam a Escritura. Onde estamos? O que vai acontecer, irmão Branham? Não vai nos deixar aqui assim, dessa forma, desse jeito. Sim, eu vou dizer para vocês, virá algo horrível para todos vocês que estão fora do sangue. E lembrem-se que o sangue estava nas vergas e nos postes das portas lá no Egito, porque a morte ia passar. E aquele que não a tivesse seria morto. Todo primogênito seria morto. Agora, algo terrível, horrível, diz aí, vai acontecer. E o que é que vai acontecer, irmão Branham? Nós somos cristãos que vivemos em santidade, temos crido em Deus. Permite-me lhe dizer, amigo, você irá antes de que esse momento chegue ou chegar. A Bíblia nos ensina que a igreja será raptada antes da tribulação. Vocês sabem disso. Todo mundo sabe que Jesus disse, tal como aconteceu nos dias de Noé e nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, não caiu uma gota de chuva desde o céu até que Noé tinha entrado na arca. Nos dias de Ló, não caiu fogo do céu até que Ló saiu de Sodoma. Não poderá cair uma bomba até que a sua bendita igreja não seja ressuscitada e raptada para ver o seu Senhor. Ou seja, vejam, que as bombas atômicas, não cairão, ou elas não cairão até que a igreja seja ressuscitada e seja raptada. Se a destruição está tão próxima, aqui tão perto está a vinda do Senhor, porque isto tem que acontecer antes da destruição e do aniquilamento. Tem que acontecer. Podem ver a Escritura na parede. Aqui estamos. A Escritura no céu. E Shabbat, ou
e acabou sobre a igreja, que quer dizer o Espírito do Senhor se foi. Onde estamos? O que é que acontece? É um momento terrível. Agora, vejam, e acabou, palavra hebraica. Mais adiante, nesta mesma página 20, lá embaixo diz: eu espero que vocês não me considerem um fanático, não me vejam como um fanático, e se eu sou, não sou nada disso. Creio que sou um servo do Senhor Deus. Depois dessas coisas extraordinárias que lhes falei sobre o tempo do fim, lembre-se que Jesus prometeu aparecer no final da era gentia, no fim da era gentia, e fazer a mesma coisa que ele fez quando apresentou-se na frente dos judeus. Como fez? Discernindo seus pensamentos e dizendo a eles onde eles estiveram e outras coisas desse tipo. Correto? Certo? Quantos sabem que isso é verdade? Esse foi o último sinal antes da destruição. Nesta noite, aqui está o mesmo Espírito Santo, o mesmo Jesus na forma de Espírito Santo. Ou seja, tomou-se a sua fotografia, que é a coluna de fogo. Todas essas coisas científicas estão tão iguais como nos dias da Babilônia. Estamos no tempo do fim, no fim do tempo. Ele sabe tudo sobre você. Você crê nisso? Agora vejam que todos esses sinais que estiveram acontecendo desde, vamos dizer, desde 1963 para cá ou até hoje, e muito especialmente esse sinal do dia 28 de fevereiro de 1963, e todos os sinais que estiveram acontecendo, e ainda os que faltam, porque vejam que o irmão William, no domingo ele nos falou, o irmão William, que não sabíamos. Ele dizia que nós não sabíamos, mas lá na frente iriam haver ou ter sinais no céu. Ou seja, que no céu sempre Deus mostra no céu tudo aquilo que está acontecendo na terra e estará acontecendo na terra. Porém, a pessoa tem que saber e tem que conhecer que não apenas é ver os sinais nos céus, senão que é entendê-los e conhecer o que eles estão mostrando com esses sinais. Ou seja, ver a realidade. Olha, em uma escritura dele, ele colocou, ele anotou e pôs uma escritura que fala, diz, numa caixa de bolacha tem a foto das bolachas ou da bolacha e a letra. Ou seja, do lado de fora da caixa. Em uma caixa de bolachas tem a foto da bolacha ou das bolachas e a letra, mas dentro estão as bolachas, aquilo que é real, a realidade, o que alimenta, o que foi vivificado, o que foi vindicado, confirmado, cumprido. Disso dá testemunho, a letra dá testemunho disso, e a foto das bolachas dá testemunho disso. Assim a Bíblia e o seu cumprimento. E também escreve aí na esquinazinha, e assim são os 7 selos. E também escreve aí, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora olhem, como tudo aquilo que foi falado na Bíblia e também nos 7 selos, a pessoa tem que ver o interior, ou seja, ver as bolachas, ver aquilo que é real, e não ficar com a fotografia e com a letra, senão que tem que ver o cumprimento, aquilo que Deus estaria vindicando, vivificando, tornando real. Isso que nessa caixa de bolachas estava anunciando. Não basta conter a caixa de bolachas com a letra e com a foto e não comer o que tem por dentro, que é o que alimenta, as bolachas. Tem muita gente que tem a caixa de bolacha, a fotografia e a letra, mas não entrou por essa porta. Ou seja, não abriu a caixa de bolacha para entrar e comer o que tem por dentro. Disto se pode falar com um tema muito extenso, pode-se falar sobre isso, o que é a realidade, o real daquilo que a foto fala e daquilo que a letra fala. E nós estamos comendo esse maná escondido que está por dentro dos selos. Ou seja, que
estamos comendo tudo que foi falado na Bíblia e tudo o que foi falado nos selos, e ainda muito mais. Estamos comendo aquilo que está por trás do livro. Agora, tudo isso o vemos cumprido neste tempo e o continuaremos vendo cumprido até que cada um de nós obtenha essa promessa da adoção. Porque o comer desse maná escondido nos dá o direito a ser adotados. E é o que se está falando neste último tempo, neste tempo do fim, sobre os ministérios de Moisés e Elias, sobre o ministério de Jesus, ou seja, que é Jesus, o Espírito Santo, Cristo, que está no meio da sua igreja, dando-nos a conhecer tudo aquilo que necessitamos para obter essa fé de transladação. O irmão Branham diz aí, com aquilo que temos agora, não temos suficiente fé para a cura divina e muito menos para o rápido. Ou seja, que se necessitará desses 7 trovões para despertá-la, acordá-la. Ele nos mandará. Ele prometeu isso. E isso é o que Ele está nos dando neste tempo. E para ti, para você que me escuta, é essa promessa é para ti, para você que me escuta, é para que recebas o alimento que tu necessitas, porque estás clamando, estás pedindo por essas promessas que sejam cumpridas na tua vida. E Deus vai cumprir isso, mas continua pressionando, apertando, continua perseverando, porque breve vais receber essa promessa, ou seja, brevemente estarás obtendo essa promessa para assim, então realizar no meio do povo de Deus, no meio da igreja do Senhor, no meio deste planeta Terra, realizar tudo aquilo que corresponde a esses 6 meses que Ele desceu do Monte da Transfiguração. Agora, esse tempo representa um tempo no qual, onde estaremos aqui neste planeta Terra, estando nestes corpos, e também representa esse tempo de 30 a 40 dias, porque a Escritura tem múltiplos cumprimentos, mas nos interessa ir ao passo, ao compasso, nem nos adiantar, nem nos atrasar, senão ir no passo, no ritmo, no compasso. E aí nessas palavrinhas que eu gravei faz umas horas atrás, que gravamos, é que eu queria também compartilhá-las com vocês, vão ter aí um pouquinho mais disso, daquilo que é a adoção. Assim que vão ver que entra meio assim, meio cortado, porque é uma gravação que vamos ligar com essa aqui e unir com essa, e continua aí a gravação continua falando dessa fé que tem-se que ter, que a igreja noiva tem que ter, e também que estaríamos conscientes de que também não vai haver necessidade de que as pessoas tenham fé para entrar aí no quartinho. E todas essas coisas que vamos estar vendo à medida que Deus vai desenvolvendo o seu programa no meio da sua igreja. Agora, a nós nos cabe continuar nos preparando para a adoção. E por causa disso, temos que entrar em desespero cada vez mais e mais. E estamos nisso. Porque a gente já sente esse clamor do povo, e a gente já sente o desejo de que o povo de Deus esteja clamando pela sua adoção. Você vai receber aquilo pelo qual você está pedindo e está esperando. Se você está esperando outra coisa que não seja a adoção, Deus vai cumprir isso. Porém, quando o cumprir, aí o que você escutará é: porquanto não escutastes a minha voz no cumprimento daquilo que eu disse que ia cumprir no meio da igreja, pois ficarás na grande tribulação. Agora, aqueles que estão esperando sua adoção, ali se lhes falará, ou se lhes dirá,
aquele que estará aí, dirá para cada um, para cada qual: entrem no gozo do Senhor que foi preparado para vós, bom servo e fiel. Ou seja, que aí virão palavras de bênção para todo aquele que esteve se preparando, esteve escutando e esteve recebendo essa palavra, essa voz de trombeta que estaria preparando a esse indivíduo, a essa pessoa. Cada um vai receber aquilo que está esperando. O que você está esperando neste último dia? Podemos dizer: eu estou esperando minha adoção. Eu estou esperando que essa última palavra seja falada. Eu estou esperando que me deis, Senhor, aquilo que eu necessito, que eu preciso para brevemente ser adotado e assim poder operar no meu meio, para que eu seja um instrumento teu nesta obra tão gloriosa que estará sendo realizada ou feita, e assim Ele poder permitir-nos ver para essa sexta dimensão. E isso ela estará sendo aberta para a igreja, noivos escolhidos, e nós, ao vê-los, quando eles ressuscitam ou ressuscitarem, nós sermos transformados. E isso é um momento que será tão e tão grandioso, o qual desejamos isso, que seja breve. Assim que vamos pôr aqui como tema os sinais dos tempos sendo feitos realidade, sendo feitos reais. Que Deus abençoe, Deus os guarde. E lembre-se que nessa próxima saudação, nesses próximos 5 minutos, serão os que nós gravamos assim agorinha. E que vimos que é bom que o escutem, ou seja, que apenas olhem, de uma introdução de 40 e quanto já vamos por aqui, já gravando, quanto tempo? Já levamos 42 minutos, ou seja, uma introdução de 42 minutos para 5 minutos. Daquilo que se falou agorinha mesmo. Levamos mais tempo fazendo a introdução desses 5 minutos daquilo que eu falei agorinha. Agora olhem, preste atenção. Essa conversa levou do arcanjo Gabriel com a Virgem Maria lá levou talvez um tempinho pequeno, curto, e depois a obra de Jesus. E preste atenção aqui, levou muito mais tempo essa conversa angelical do arcanjo Gabriel com a Virgem Maria, que é a igreja noiva deste tempo do vinho, levou mais tempo, e o tempo que tomará o cumprimento vai ser mais curto. Bom, que Deus abençoe, Deus os guarde, e adiante, em frente. Continuando escutando a voz de Deus, a voz que nos está preparando com a mensagem, com a última trombeta, a trombeta final para a nossa adoção. Os sinais dos tempos sendo feitos uma realidade. Se já tu, com as necessidades que tu tens da tua família, faz tempo que estarias levando até lá para que Deus operasse. Por que não tiras do asilo de anciões onde ela está metida sofrendo e não levas até lá? A fé não está no nível suficiente, tão alto, que tu acreditas que levando lá vai ser curada, porque ainda deixas metidas nesse lugar. Não estamos brincando com as pessoas que fazem isso. Não tem onde tê-la, onde cuidá-la. Vê, eu tenho um ataque, e em vez de ir para o hospital, porque não vais até lá e pedes oração? Vê? Ainda não se chegou a isso. Agora está entrando um pouquinho isso, que as pessoas estão chamando, dizendo, pedindo oração, porque a pessoa vai ser operada e vai intervir, e queremos que tu ores por ela para que tudo saia bem, porque uma palavra tua vai fazer uma diferença, a tua palavra. Isso não acontecia antes, então tu vês sim, tu vês um entrelaçamento que existe aí, está acontecendo entre os escolhidos, mas no mundo você não vê pessoas procurando para a cura
dos seus seres queridos, dos seus seres amados fisicamente. Não vê as pessoas procurando isso. Vê como espiritualmente nós estamos buscando essa cura espiritual, porque vamos dizer que vamos tê-la e depois vamos tê-la fisicamente também, mas primeiro buscamos a espiritual. Mas há alguns que não estão buscando essa cura, portanto não a vão achar, não a vão encontrar em nenhuma mensagem que passou com o mensageiro que passou. Vais encontrá-la no presente com a mensagem atual, atualizada, esse monte da transfiguração atualizado. E assim mesmo é com o mundo. O mundo, para começar, não está procurando cura espiritual, nem tampouco, muito menos a física, a cura física, ou seja, que a cura, essa que vai ter nesse avivamento completo, nesse grande avivamento, nesse nível tão alto de fé, é para quando já aconteça essa necessidade mundial, que estejam à mercê dos elementos da noiva, o mundo inteiro, então vão buscar a Deus. Nós estamos nos adiantando buscando a cura espiritual primeiro, obtendo a adoção e depois a transformação. Mas buscar a cura física, depois o mundo e as mesmas fadas, se não se prepararem para a adoção, muito menos estão se preparando para cura física. Nós buscamos as duas. Já temos a espiritual, que é o corpo teofânico. Mas com isso não basta, não é suficiente. Todavia, ainda tem uma forma e uma chave para obter esse corpo eterno e glorificado, que é a adoção. E isso é o que se está falando agora bem claramente. Não se pode pular do novo nascimento, porque ele diz que nem todos aqueles que nasceram de novo fazem o rapto. Ou seja, que se for assim, tem que ter uma coisa que una, que ligue o corpo teofânico com o rapto, com o corpo glorificado. E isso é adoção, não pode ter outra coisa que não seja a adoção. Porque Jesus foi adotado e ainda esteve nesse corpo terrestre, e foi direto para o Calvário. Vê? Ou seja, que ele cumpriu a obra estando adotado. E nós cumpriremos a última obra estando nestes corpos, porém, a finalidade de Deus no fim é dar-nos o corpo eterno e glorificado. Desse desespero que nós temos agora para buscar a adoção, o mundo não tem isso, nem o mundo denominacional, nem tampouco o mundo, os perdidos têm isso. E o desespero é a adoção para obter o corpo eterno e glorificado, tampouco o mundo denominacional terá, e nem tampouco os perdidos o terá. Vê, sempre é tempo de desespero para receber as promessas de Deus. Não pode ser um tempo de comodidade, de tranquilidade, porque aí nesse tempo não se vai buscar em desespero isso. Então, no campo espiritual, os únicos que estão nesse desespero para obter isso somos nós. Mas é por isso que eu falava, como o mundo não tem essa fé tão alta de poder levar um ser querido para uma igreja, vamos dizer assim, para que se ore por ela. Já isso diz que os milagres deixaram de existir. Os milagres já passaram, falam assim. Isso é fanatismo. Vê? Então tem-se que entrar na terra, o mundo, e tem que entrar em uma catástrofe de tudo que vai estar acontecendo para poder então entrar nesse desespero e essas pessoas poderem ir até lá com a mamãe, com o papai, o avô, meu tio, meu filho, meu irmão, tirá-lo do hospital e levá-lo diretamente para a grande carpa catedral para que sejam curados. E por que não a levas agora, antes que os juízos divinos caiam? Antes que esse tempo de aperto venha ou vier, por que não o trazes agora? Vê? Onde está a fé agora do ser humano? Não está, não existe. Eles não a têm. É por isso que ele diz, ele fala, quando vem o Filho do Homem, achará fé na terra? Não a achará, não. A fé que se está dando é agora que se está dando a fé. Por isso os escolhidos estão nesse desespero para serem adotados, para obterem essa adoção, e obtendo a adoção, aí já não importa o que aconteça ou acontecer, eles já vão estar bem preparados para receber então essa bênção do corpo eterno e glorificado quando os vejamos. Não pode ser de outra forma, de outro jeito, porque se não aconteceu diferente, e foi de uma certa forma no primeiro êxodo, e no segundo êxodo tem que ser da mesma forma que foi com Jesus. Não pode ser de outro jeito, tem que ser dessa forma. Palavras do reverendo, do pastor profeta José Benjamin Pérez.